Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar sequência às nossas bem-aventuranças, né? E eu vou comentar mais duas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, choro com valor e choro sem valor. Chorar por si só não tem valor nenhum. Por isso, muitos choram sem consolação. É o caso das constantes lástimas pelas perdas egoístas ou ambições frustradas, de lágrimas excessivas pelos entes queridos que partiram. O choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o erro cometido, não só com relação ao próximo, mas com relação a Deus. Nesse sentido, chorar é ter saúde espiritual. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque são consolados. Tendo colocado o pé no caminho, o homem inicia a sua espiritualização. Passa a sentir-se como um estranho no mundo material. As coisas do mundo não lhe dão mais a mesma satisfação e, não tendo ainda a consolação das coisas do espírito, sofre e chora. Nesse momento, o ser em evolução encontra-se em total desespero, sente-se abandonado. Saiu de um mundo, mas não entrou ainda no outro. Muitos de nós nos encontramos nesse estágio. Sentimos que existe um mundo maior, além do mundo, mas não conseguimos penetrar nele. Permanecemos presos ao mundo em que vivemos, aos nossos valores, por isso sofremos. Mas exatamente devido a esse sofrimento, somos impelidos a buscar o entendimento e a condição, a consolação, né? A condição de sermos aliviados, né, nessa dor. Então, buscando exatamente aquilo que é correto, certamente encontraremos. É o famoso buscai e acharás. A consolação está em todo canto. Basta que temos olhos de ver. Dessa forma, a consolação está clara aqui nas palavras do Evangelho, pelas quais já passamos tantas vezes sem nunca termos visto a consolação que existe nelas. Os que sofrem serão consolados. Preste atenção, cada vez que a gente está numa sinuca de bico, aparece alguém que fala alguma coisa, uma mensagem chega para nós pelo Zap, pelo Face, abrindo um livro, mas se a gente não ficar ligado, né, não percebe a resposta que Deus está mandando e vai continuar chorando. A maior demonstração de dor e desagrado do ser humano é através do choro, da lágrima. Não é engraçado vermos Jesus dizer que bem-aventurados os que choram? Alguém poderá dizer: ora, os que choram estão tristes, passando por alguma dor, algum problema grave, como podem ser bem-aventurados? Mas se pararmos para meditar, veremos nos evangelhos que todas as promessas que Jesus nos fez não eram para o aqui e o agora, e sempre estavam condicionados a alguma coisa. Quando Jesus fez uma promessa para alguém, com certeza não é para aqueles que não dão valor algum à espiritualização. Os materialistas, os que não querem nenhum compromisso com o mestre,
E assim, para os que assumiram um compromisso como disse Jesus, tomar a sua cruz e ir após ele. As pessoas são levadas a chorar pelos mais diversos motivos. Há aqueles que choram pelas perdas materiais, pelo insucesso, pela traição, e há os que entenderam a mensagem do Mestre e choram em ver seus semelhantes sofrendo. As pessoas que levam a sua vida se importando somente com as coisas materiais choram quando tem alguma perda desse gênero, mas os que levam a vida segundo a vontade de Deus, quando choram, geralmente é porque se solidarizam com a tristeza alheia, com a miséria, com a inveja, o egoísmo, o orgulho, a injustiça. Não se conformam com os rumos que a nossa nação tomou, vendo a nossa juventude envolvida com alcoolismo, drogas, prostituição. Choram também porque são muitas vezes incompreendidos em seu interesse pelo bem, muitas vezes têm sido como fracos por causa da sua humildade. Choram pela perda dos seus entes queridos. São esses os que buscam a cada dia uma reforma íntima, lutando contra os seus defeitos, que se esforçar para se renovarem, crescerem no intelecto e moral. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, estava se referindo a esses que choram porque têm o coração limpo e choram por amor aos menos favorecidos, seus irmãos. E não por aqueles que choram porque foram à ruína financeira, perderam um investimento, uma casa, um carro, enfim, né? E não nos esqueçamos que os que choram hoje serão consolados amanhã por aqueles mesmos que o fazem chorar. Porque, como sabemos, todo mal que fazemos para alguém, teremos que repará-lo e sofrer as consequências desses atos. Essa é a lei divina. Jesus nos disse que colheremos de acordo com o que plantamos. É a lei de ação e reação. Aqueles que choram pela injustiça serão consolados porque verão a justiça, que não usa de 2 pesos e 2 medidas, porque é aquela que vem de Deus, que é infinito em sabedoria, bondade, justiça. Analisando a dor humana, é preciso lembrar também aqueles sofrimentos que não denotam a existência de determinada falta. São as provas buscadas pelo próprio Espírito para concluir sua depuração e ativar o progresso. Em doutrina espírita, uma expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, embora ambas sejam um atestado de relativa inferioridade. Há ainda o sofrimento dos missionários, que sofrem pela incompreensão das criaturas a quem eles desejam ajudar. De qualquer forma, o sofrimento que não provoca queixumes constitui já uma prova de forte resolução, o que é sinal de progresso moral. Há espíritas ainda muito imaturos que esperam muito pela intervenção dos espíritos guardiães, pedindo-lhes a remoção de sofrimento. Para esses existe uma página de Emmanuel comentando essa postura
na qual o mentor espiritual compara a atitude dos espíritos benfeitores diante do nosso sofrimento com uma atitude de mãe, pai, esposa, filhos que amam verdadeiramente aqui na Terra e são obrigados a bendizer instituições como o manicômio para que os filhos não passem da loucura à criminalidade confessa, ou o hospital onde será amputado um membro doente querido, a fim de que a moléstia não se aprofunde mais, né? E abrevie a existência dele, né? Obrigados a concordar com o cárcere para que os queridos não se aprofundem mais na delinquência, ou a carregar os pais portadores de doenças para infectologistas, né? Para casa de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles continuam mentalmente ligados aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que eles possam voltar ao seu convívio. Tal é a postura moral dos espíritos guardiães que não podem afastar nosso sofrimento quando esse é o nosso remédio justo. A todos nós que sofremos, fica a comparação de Emmanuel. Nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, raramente nos lembramos de que acima de todas as nuvens paira e brilha o sol. Do mesmo modo, o amor divino brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, oferecemos a paz ao companheiro que chora, para que o bem prevaleça sobre todo o mal. Eu não falei a aula passada, mas o Haroldo Dutra, ele tem uns vídeos chamados Minutos com Haroldo Dutra, e ele comenta as bem-aventuranças. Se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha. Conforme a gente vai vendo as bem-aventuranças, vocês vão vendo o comentário dele. É interessante, tá? E agora eu vou falar sobre o bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a próxima bem-aventurança, né? Mansidão é força do espírito. Ser manso não significa ser covarde, servil, mas um crente na bondade de Deus e na benignidade do universo. Mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê razão para isso. Essa regra exprimia a aceitação da vontade de Deus. O mundo acha que o manso é covarde, vacilante, fraco, né? É a primeira coisa que as pessoas dizem, né? Que as pessoas, para dar opinião, são rapidez, né? Mas a mansidão não é fraqueza, é força tornada gentil. Olha, a mansidão é uma atitude interna de quem é pobre de espírito e de quem chora. É o ponto de vista que a pessoa faz de si mesma, que se expressa da forma com que o cristão vê os outros. Misericórdia é ter compaixão das dores do próximo. No sentido da palavra, né? Misericórdia, sentir a miséria do outro em seu coração. Quando nos vemos em posição de domínio ou de superioridade sobre o outro, que havia transgredido contra a nossa pessoa, e nós nos recusamos em nos vingar. Difícil, né?
Misericórdia é a disposição da alma de ser semelhante a Cristo ao encarar amigos, inimigos, desprezados e pecadores. É uma manifestação de conduta. O misericordioso usa de bondade ao julgar os outros, procura o melhor, não o pior, é lento para condenar e rápido para recomendar. Mas a quais recursos Jesus se refere nesse ensinamento? Fala-nos do recurso da simpatia, que ajuda a compreender aquele que erra. Diz-nos da bondade que concede essa ajuda e perdoa, porque somos tão devedores quanto o que erra. Amplia a misericórdia no mundo e fortalece a fraternidade entre todas as criaturas. Quase sempre falamos em paz e não a praticamos. Falamos em fraternidade e pouco a exercitamos. E quando nos predispomos a isso, não nos damos conta de que deve ser iniciada aonde? No nosso lar, através da bondade para com todos os que nos cercam, tratando os companheiros que nos acompanham, no cadinho doméstico, como tratamos os nossos amigos e convidados. Muito falamos e pouco fazemos, e não conseguimos realizar quase nada daquilo que dizemos, porque nos falta paciência. Virtude é base de todas as outras. Se eu sem paciência eu não consigo nenhuma virtude. Falta-nos paciência para ensinar os outros, para aprender com os outros, ouvir e compreender a todos que, assim como nós, caminham com as mesmas dificuldades e às vezes até maiores que as nossas, em direção ao Pai. Nem sempre damos ao outro o direito de pensar, agir e experimentar as oportunidades que a vida oferece, de forma diferente de nós. Por que a gente se acha dono da verdade? Poucas vezes respeitamos cada pessoa e cada coisa em seu tempo, lugar e condição, procurando equilibrar no nosso corpo e alma. Nesse ensinamento, é um convite amoroso à mansidão e à doçura. Jesus sintetiza todos os sentimentos contrários à violência e todo o desejo do homem que luta pela paz. Mas onde está essa paz tão desejada pelos homens de bem? Joana d'Ângeles lembra a todos nós que a paciência pode ser considerada o quê? A ciência da paz. Porque ela representa a sua exteriorização e utiliza instrumentos não violentos para atingir seus objetivos. Assim, o homem que possui um coração manso traz essa paz dentro de si, porque a tem numa consciência, porque sabe ser justo e tolerante com o justo e com o injusto, com o bom e com o mal, com quem acerta e com quem erra, pensando e agindo com coerência, procurando exercer a não violência no trato com os outros e com tudo aquilo que estiver ao seu redor. Difícil, né? Para esse homem, qualquer dificuldade que surge em sua vida é tolerável, pois sabe esperar com paciência a chegada da solução. Não fique inerte, ocioso,
mas compreende que se estiver fazendo a sua parte, Deus também estará fazendo a parte dele. Entretanto, para que essa paz se instale definitivamente em nossos corações, é preciso ir buscá-la e revelá-la ao mundo através de atitudes de amor para com todos. Quando somos violentos com os outros ou com aquilo que nos cerca, estamos sendo violentos certamente conosco em primeiro lugar. E não conseguimos a paz interior que tanto almejamos, como se fosse possível apenas ter desejo, sem lutar para conquistar. Porque Jesus disse que herdarão a terra aqueles que forem mansos? Porque os que hoje assim procedem já estão vivendo nela. Desculpa, preciso colocar um copo d'água aqui do lado. Vivendo em plenitude os ensinamentos de Cristo, suas promessas se cumprem ao herdarmos a terra, agora transformada por sentimento de amor para com todos. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar, com o trabalho por que passavam, o reino de Deus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração para os que pudessem ver Deus. Falando em higiene de coração, gente, não adianta máscara, higiene das mãos, se nós não higienizarmos o nosso coração, tá? Amor é anticorpo. Se nós quisermos que a doença não nos atinja, nós temos que plantar muito amor, nós temos que fazer tudo com amor, porque o amor eleva o nosso sistema imunológico. Só um parênteses, tá? Bom, voltando, né? Inúmeras vezes nos perguntamos sobre o que pretendia dizer Jesus com os seus ensinamentos, com o conhecimento mais ampliado que temos hoje. Entendemos que Jesus não falou apenas para uma época, mas sim para todas as épocas, dando-nos a oportunidade do aprendizado em todas as fases do nosso processo evolutivo. Então, lá ele plantou a semente e nós temos que aos poucos colher, né? Nós temos que entender essas bem-aventuranças no nosso agora, né? O Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje temos o conhecimento da progressão dos mundos e sabemos que a terra vive sua derradeira etapa, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Sabemos também que no mundo regenerado não caberá mais violência, guerras, injúria, cólera, e sim que haverá compreensão, fraternidade, cooperação e a resignação, conquistada pelo conhecimento. Muitas vezes, em nossa insensatez, dizemos, né? Ah, não quero mais reencarnar na Terra. Mas como adiantou Jesus, serão bem-aventurados os que conseguirem o direito meritório de permanecer no mundo, que conseguiu vencer uma etapa tão importante na escala evolutiva. Porque vencida essa etapa e com o coração pacificado, conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus.
Ok? Menino e meninas, eu vou parar por aqui para a gente digerir bem essas duas bem-aventuranças, né? Para a gente pensar bem sobre elas durante a semana. E a semana que vem a gente fala de mais duas, beleza? Beijos, boa semana.